o presidente da Soblec Gestão 2015-2017. Dr. Kleber, seja bem-vindo. O seu boa noite a todos que... Obrigado, Fernando. E obrigado a todos os ouvintes, a todos, a família Soblec, que hoje, numa noite de gala, vamos compartilhar com Orestes mais o Rodrigo os seus conhecimentos, onde ele vai fazer o lançamento de uma lente nova, uma lente que vai abrir mais perspectivas para os nossos sucessos de adaptação no consultório. Eu quero cumprimentar o Orestes e o Rodrigo, bem-vindo, e que você tenha realmente o grande sucesso nessa noite. A Soblec está de gala, aguardando vocês já por algum tempo. Então, hoje nós estamos felizes e obrigado pela presença de vocês. Tá? A Soblec deixa um abraço especial para vocês e muito sucesso. Obrigado. Muito obrigado. E ouvimos Kleber Godinho, presidente da Soblec. E eu quero dizer para você que nos acompanha que a sua participação, sua pergunta aos nossos palestrantes pode ser feita pelo comunicação@soblec.com.br ou por esse espaço que tem aqui embaixo do player. Você coloca o seu nome, manda a sua pergunta e a gente vai estar transmitindo, ou também pelos grupos onde esta atividade está sendo vista, presenciada no Facebook, e também pelo WhatsApp dos grupos que nos assistem. Nossa primeira atividade de hoje, nós temos o Dr. Orestes Miraglia Júnior falando sobre a nova lente Optimo XC. Dr. Orestes, seja bem-vindo, falando diretamente da cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e eu aproveito para saudar na presença de mais dois diretores da Soblec, Dr. Reinaldo Cieiro e doutora Tânia Scheffer, que também estão conosco. Orestes, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Uma boa noite para todos vocês, uma boa noite especial para o Dr. Kleber, presidente da nossa Sociedade Brasileira de Lente de Contato. Meus cumprimentos aos demais diretores que nos ouvem e, particularmente, parabenizar a toda a diretoria por essa iniciativa que tem sido um sucesso absoluto na divulgação dos conhecimentos, do ensinamento da lente de contato para os nossos colegas. É realmente utilizando-se da moderna tecnologia para levar o conhecimento a todos os cantos, a todos os colegas, de uma maneira simples e objetiva, prática, para se aplicar no dia a dia do consultório. Perfeito. Reinaldo, Tânia, temos um minutinho antes de iniciar a atividade. Reinaldo? Rodrigo, presidente Kleber, uma boa noite a todos. Estamos aqui na expectativa de mais essa excelente iniciativa da Soblec, de levar o conhecimento a todos os colegas, e realmente estou muito feliz de colegas que tenham aproveitado essa oportunidade, e estamos aqui mais uma noite aqui, ansiosos por essas duas palestras que com certeza vão nos trazer grandes conhecimentos aí nessa área da lente de contato. Boa noite. O Reinaldo Cieiro, Tânia Scheffer, diretamente de Curitiba. Eu aproveito para dizer que nós já estamos com 174 pessoas conectadas. Boa noite, amigos. Boa noite, presidente. Mais uma noite que eu tenho certeza que será de grande sucesso. Quero parabenizar aos palestrantes que vão iniciar já suas expertises, demonstrando todo o seu conhecimento. Doutor Orestes, eu privei da sua companhia há poucas horas atrás, quase, tivemos juntos, eu fui aprender um pouco com você, fui aprender um pouco com o Kleber. Eu quero agradecer a todos e vamos dar continuidade a esse trabalho que eu tenho certeza que será de grande proveito para todos os nossos colegas. Boa noite. Muito obrigado, Tânia Scheffer. E agora, vamos à apresentação da nova lente Optimo XC, Dr. Orestes Miraglia Júnior.
Compartilhe. Fernando, a imagem está correta? A imagem está correta, já estamos com o slide na tela. Perfeito. Ok. Muito bem. Colegas, mais uma vez, boa noite a todos. Inicialmente, além de agradecer a Soblec por esse convite honroso de participar dessa atividade, que é um sucesso já consagrado via internet, eu gostaria de agradecer e homenagear particularmente o nosso patrocinador Medfacos, que nesses anos todos, desde 1971, tem primado por trazer as novidades do mundo da lente de contato para nós. Todas as inovações que ocorreram nesses últimos 45 anos na lente de contato brasileira, elas chegaram via Medfacos. De modo que, além de homenageá-los, nós temos que agradecer essa possibilidade. Desde a lente rígida gás permeável, que se iniciou no Brasil na final da década de 70, as lentes fluorsiliconadas na década de 80, ortoceratologia 2004, as lentes esclerais 2011 e 2012, e finalmente agora a lente mini esclera Optimum, que a Medfacos tem trazido para os oftalmologistas brasileiros. E principalmente para os mais novos, eu gostaria de lembrá-los que todos esses lançamentos, todos esses progressos são exclusividade do médico oftalmologista, visto que é o único laboratório que fornece lentes de contato somente para a classe oftalmológica. Muito obrigado, Medfacos. Marcelo Soares, receba nossa homenagem e sempre a lembrança muito carinhosa do seu pai, que nos ensinou a todos muito de lente de contato. Hoje nós vamos falar, ou vamos tentar responder à pergunta: o que é Optimum XC? Bem, vamos fazer um pequeno, um breve intervalo aqui teórico para falarmos sobre terminologia, para que possamos todos falar a mesma língua. Então, vejamos. Lente corneana é aquela cujo diâmetro varia entre 8 e 12,5. Ela se apoia sobre a córnea. Hoje, classificam-se as lentes especialmente levando em conta o apoio da lente. Ela não tem reservatório lacrimal. A lente escleral tem um nome alternativo, áptica, e ela subdivide-se em um grupo de 15 a 18 e um grupo de 18 a 25. Seria a mini escleral e a escleral. E entre elas vem um grupo da lente córneo-escleral, que também é chamada córneo-limbal, semi-escleral ou limbal, com esse diâmetro entre 12,5 a 15. O apoio divide-se entre a córnea e a esclera. As lentes maiores esclerais têm o seu apoio total sobre a esclera. E quanto ao reservatório lacrimal, nós temos esse grupo com uma capacidade limitada. Já o grupo da semi-escleral tem uma capacidade bem significativa e a capacidade quase ilimitada da lente escleral. A lente que nós falamos hoje, ela tem um diâmetro de 15 milímetros, portanto, ela se classifica como uma lente mini-escleral. Qual é a particularidade dessa lente?
Quando se fala lente escleral, lente mini-escleral, pensamos ceratocone, pensamos córneas irregulares. Esta é exatamente o oposto. É uma lente desenhada especificamente para córneas regulares. Essa lente, portanto, nós vamos deixar de chamá-la de mini-escleral para não termos a conotação da irregularidade do ceratocone e passamos a chamá-la com o seu nome próprio, qual seja, Optimum XC. Uma breve linha do tempo. A lente escleral, 18 a 25 milímetros, ela existiu de 1894 a 1947. Depois, nós tivemos, a partir de 47, a lente microcorneana com o plástico, o polimetilmetacrilato, a lente de Tuohai. E aí, ao longo do tempo, as lentes foram aumentando de diâmetro à medida que nós tínhamos os materiais cada vez mais permeáveis ao oxigênio, até chegarmos em 2006, ou a partir de 2006, com as lentes esclerais. Portanto, a lente escleral ela é uma novidade no contexto do atual material, dos novos desenhos. Mas a ideia da lente escleral, ela já vai para 150 anos, pelo menos. Lente escleral. A lente escleral, o que ela chamava a atenção? A grande indicação dela é para córneas irregulares e o grande diferencial era o conforto. Isso foi o que sempre chamou a atenção. Todo mundo, todo adaptador, todo cliente, ele falava, gente, essa lente é muito confortável. Essas lentes foram desenvolvidas especialmente a partir de 2008, no GSLS. Então veio a pergunta, por que não se fazer essa lente para córneas regulares, considerando o grande conforto que essa lente tem? E a partir de 2013, no GSLS desse ano, começamos a ver as lentes semi-esclerais para córneas regulares. E qual é o grande objetivo dessa lente? Que tenhamos uma lente rígida, sabidamente a mais fisiológica, com um conforto similar à lente gelatinosa e melhor acuidade visual. E com isso, a Medifacus nos brindou com a Optimum XC. E eu gostaria de abrir um parênteses para homenagear o grupo de pesquisa e desenvolvimento da Medifacus, porque esta lente é uma lente autenticamente nacional, cujo desenho foi totalmente desenvolvido pela empresa Medifacus para os médicos brasileiros. Quais são as indicações das lentes Optimum XC? Na verdade, são as mesmas indicações tradicionais das lentes hidrofílicas ou das gás permeáveis para córneas regulares, isto é, miopia, hipermetropia e para qualquer tipo de astigmatismo. Pergunto, qual é a vantagem que tem essa lente sobre as lentes hidrofílicas, descartáveis? Em primeiro lugar, considerando que trata-se de uma lente rígida, ela tem melhor acuidade visual do que as lentes gelatinosas. Elas têm menos aberração e eu gostaria de um dia ter a oportunidade, daqui a alguns meses, de voltar a este fórum para mostrar algumas aberrometrias que temos feito sobre olhos sem lente, com lentes hidrofílicas e com lentes Optimum XC. Nós veremos que as aberrações de alta ordem são muito menores,
o que favorece uma melhor acuidade visual, além da correção de todo e qualquer astigmatismo corneano que exista. E, particularmente, o que me chamou sempre muito a atenção, e eu trabalho muito nesse sentido, nós temos o aspecto da fidelização do paciente, por ser essa uma lente que não será encontrada a não ser fornecida pelo laboratório, pela Medfacus. O que é necessário para a adaptação? Nós precisamos da ceradometria, do diâmetro corneano, fazermos uma avaliação à lâmpada de fenda e a sobre-refração. Portanto, é uma adaptação simples, prática, objetiva e rápida. Ela não tem nenhuma subjetividade de avaliar o espaço lacrimal entre a face posterior da lente escleral e a córnea, avaliar subjetivamente a espessura desse filme lacrimal, uma avaliação subjetiva da aparência do cone analisado de perfil, enfim, é uma lente, a lente Optimum XC, de avaliação simples, prática, objetiva e muito rápida. Eu gostaria também de falar um pouco, ao apresentarmos o que é a lente Optimum XC, para que mercado essa lente se destina. Na verdade, essa lente é para pacientes portadores de astigmatismo regular, qualquer tipo e qualquer grau, graus elevados de miopia ou hipermetropia, e, de uma maneira off-label, nós temos algumas particularidades onde ela é empregada. Por exemplo, síndromes de 3 e 9 horas, rebeldes, em pacientes que já esgotaram o nosso arsenal terapêutico, e alguns outros casos que, à medida que essa lente vai sendo mais divulgada, certamente vão ser mais divulgados também. Agora, por que a preferência dessa lente? É porque melhora a acuidade visual em comparação com as descartáveis e a fidelização dos pacientes. Nós temos aqui um número, uma avaliação de mercado de 2014, que é feito por 3 grupos, um da Contact Lens Spectrum, que é uma revista especializada em lente de contato, da ABB Optical Group, que é um grande fornecedor de lentes de contato nos Estados Unidos. A GfK é uma empresa que cuida do lado do consumidor, ela faz avaliações de consumo, é uma empresa cuja origem foi na Alemanha, hoje ela é mundial, temos a GfK Retail no Brasil também, e ela destina-se a esse tipo de pesquisa junto a consumidores. Nós vemos que, particularmente, aonde essa lente Optimum XC é um sucesso absoluto e garantido, são as lentes as lentes gelatinosas da categoria tórica. Qualquer paciente que use lente tórica, ele terá um benefício grande na correção, na qualidade da sua visão. Portanto, no mínimo 25%, como vocês podem ver pelas 3 avaliações, é um mercado à disposição dos colegas para utilizarem a Optimum XC. Isso sem falar que ela também tem as suas indicações para qualquer grau de lente esférica. Mesmo aqueles pacientes que têm uma prescrição esférica, nós sabemos que ele tem um pequeno astigmatismo, muitas vezes desprezado, muitas vezes colegas fazem um equivalente esférico. Todos esses casos, os pacientes serão os principais beneficiados com a qualidade visual sem prejuízo do conforto. E observem vocês que esse mercado, considerando a mudança
de 2013 para 2014, esse mercado da tórica, ele teve um crescimento comprovado entre 7% e 10%. Portanto, uma grande indicação para essa lente é pacientes que usam lentes tóricas, pacientes que podem ter ganho da acuidade visual sem perda do conforto. Optimum XC. Então, o que é a Optimum XC? Agora acho que nós já podemos tentar conceituar essa lente, conceituar essa filosofia de adaptação da seguinte maneira. A Optimum XC é uma lente rígida, gás permeável, de grande diâmetro. De um modo geral, todas as lentes acima de 12 milímetros, elas são englobadas nessa categoria genérica, digamos assim, de lentes de grande diâmetro. XC. XC porque ela tem um extra comfort. Para córneas regulares, de olhos portadores de miopia, hipermetropia ou astigmatismos, simples ou compostos, cujas principais características são conforto visual igual ao de lentes hidrofílicas, acuidade visual superior à das lentes hidrofílicas, teste simples, manuseio adequado e que, chamo muito a atenção para os colegas, fideliza o paciente ao seu consultório. São lentes de durabilidade em torno de 1 ano ou pouco mais, como todas as rígidas, e, especialmente, volto a dizer, fideliza o paciente ao seu médico. Optimum XC, ela vai ser lançada no 14º Congresso de Catarata e Cirurgia Refrativa, agora no próximo final de semana de 2 a 4 de junho, em São Paulo, e nesta ocasião nós teremos a apresentação já da experiência clínica dessa lente, moderada pela doutora Tânia Scheffer, onde nós vamos escutar o Dr. Daniel Sequete, de Ribeirão Preto, falando sobre a nova lente Optimum XC, Dr. Leonardo Gontijo, colega nosso de Belo Horizonte, experiente em lentes de grande diâmetro, vai dizer a experiência dele após o primeiro ano com Optimum XC. A doutora Tânia Scheffer, além de moderar, ela veio de Curitiba para nos dizer o que esperar da Optimum XC. Doutora Mirna Serapião, de São Paulo, com experiência em córnea e lentes de contato e segmento anterior, vai nos falar sobre o material da Optimum XC. E eu vou comentar mais alguma coisa sobre o modelo de negócio sugerido para a Optimum XC, visando especialmente, como eu disse para vocês, a fidelização, resgatarmos esse paciente para o nosso consultório. Então, senhores, muito obrigado. Esse era a apresentação que eu tinha para vocês a respeito do que é a Optimum XC e estou à disposição aí para os colegas, de um modo geral, que nos queiram dirigir alguma pergunta. Excelente, ouvimos o Dr. Edson Miraglia Júnior, diretamente da cidade de Belo Horizonte, e antes de que eu possa passar, uma saudação diretamente de Manaus, do Amazonas, Bruno Teixeira, que está acompanhando, e saúda a todos que estão aqui na mesa. Eu passo, primeiramente, a palavra para os colegas que estão aqui no palco, Kleber, Tânia, Reinaldo, e daqui a pouco nós teremos Rodrigo. Temos 5 minutos para essa interação. Kleber? Só precisa liberar o seu microfone. Ok. Está me ouvindo aí? Sim, por favor. Bom,
Essa é a grande novidade, é o sucesso já visto, a gente já sabe disso, e essa lente realmente abre uma perspectiva maravilhosa no dia a dia do nosso consultório, porque ela tem o conforto de uma lente gelatinosa e uma qualidade realmente de visão superior à lente gelatinosa. Isso abre a perspectiva e a coisa mais importante que o Ares falou, a fidelização do seu paciente ao seu consultório, à sua clínica, e isso faz com que é uma lente exclusivamente médica. Isso é que é importante e por isso que a Soblec está feliz de estar o Oreste aqui com a gente, lançando essa lente nova. E mais uma vez, a gente parabeniza a Medifacus, porque ela tem sido uma baluarte no lançamento de novidades de lente de contato nesse país. E isso nos sente honrado, porque é uma firma que a gente tem uma aproximação grande, e isso faz com que a oftalmologia, cada dia que passa, está crescendo mais, porque essa empresa é uma empresa que prestigia o oftalmologista. Ela só vende LED para o oftalmologista. Isso, com certeza, é uma das coisas mais importantes do sucesso da Medifacus. Oreste, parabéns. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. A Soblec realmente está envaidecida com a sua presença. Obrigado. Muito obrigado. Kleber Godinho, diretamente da cidade de Belo Horizonte. Tânia Scheffer, falando de Curitiba. Eu quero dar um depoimento pessoal. Tudo isso que o Orestes falou, é isso, e eu acredito que venha a ser muito mais. Porque à medida que a gente aprender a adaptar essa lente e se familiarizar mais com ela, nós vamos usufruir de muitos resultados que a gente ainda nem está imaginando que possam vir. Eu comecei a fazer uma adaptação de forma experimental aqui sozinha, senti a necessidade de buscar conhecimento, fui gentilmente acolhida pela Medifacus e estive com Orestes e com Kleber esse final de semana passada, o que mudou a minha visão a respeito dessa lente, porque eu estava trazendo conceitos das lentes esclerais para adaptação dela. E isso fez com que, de segunda-feira para cá, eu quero agradecer a vocês, eu já tenha feito algumas adaptações com resultados excepcionais. Porque os conceitos que vocês dois me passaram foram muito importantes. E os meus pacientes estão muito satisfeitos, realmente dentro dessa linha das lentes tóricas, que são, acho que, o grande nicho. É aquele paciente que tem uma qualidade de visão quase boa e um conforto excepcional, ele vai ter o conforto excepcional e uma qualidade muito boa. Eu tenho a impressão que foi um grande gol da Medifacus se enveredar por esse caminho, e nós só vamos ter a ganhar. Fora que nós vamos tirar muitos pacientes, eu acredito nisso, daquela rotina que era fazer a primeira adaptação e depois perder o paciente. Nós vamos nos empenhar muito, porque o ganho vai ser grande. Obrigada a vocês dois por me ensinarem, viu? Muito obrigado, ouvimos Tânia Scheffer. Doutora Orestes, antes de passar para as suas considerações finais, tem uma pergunta aqui. Oscar Pereira Júnior, ele assistiu diretamente de Belém e pergunta se, por ocasião do evento, agora na próxima semana, as caixas de prova já estarão disponíveis para conversar e, eventualmente, comprar. Fernando, o nome do colega que fez essa pergunta? Oscar Pereira Júnior, de Belém do Pará. Ok. Oscar, boa noite. Eu poderia dizer a você, a resposta a essa questão poderia ser dada de uma maneira bem própria por algum representante da Medifacus. Eu faço apenas a parte clínica, portanto, a parte comercial, eu não tenho nenhum relacionamento com a empresa. Mas eu acredito que, neste evento do Congresso
de refrativa e catarata em São Paulo, essa lente já estará, as caixas de prova já estarão à disposição para compra. Muito obrigado. Então, ouvimos nessa primeira meia hora, e você que nos dá o prazer e o privilégio da sua companhia, continue encaminhando a sua pergunta para comunicação@soblec.com.br ou mandando via WhatsApp ou via os grupos que estão aqui assistindo. E a Soblec é uma sociedade filiada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Eu gostaria de dar uma saudação especial aqui para a Tauana Castellani, que também é uma médica residente, que está acompanhando a este evento. E agora, nesta próxima meia hora, Dr. Oretes, muito obrigado pela sua participação e tenho a certeza que muitos vão estar assistindo sob demanda no oftalmologista.soblec.com.br e com certeza vão estar interagindo. Nosso agradecimento. Ok. Alô? Pode falar, por favor. Muito obrigado, Fernando. Só eu é que tenho que agradecer a oportunidade que a Soblec nos dá de interagir com os colegas do Brasil todo. E, mais uma vez, parabéns à diretoria por essa iniciativa via internet. Muito obrigado. Ótimo. E agora, às 20 horas e 32 minutos, nós temos a alegria de convidar o Dr. Rodrigo Santos. Dr. Rodrigo é consultor do Centro de Excelência Ceratocone, trabalha no Hospital Santa Cruz e é colaborador do setor de lentes da Unifesp e do setor de cirurgia refrativa da Unifesp. Dr. Rodrigo Santos vai falar sobre Rose K2 XL, guia de adaptação e caso clínico. Rodrigo, seja muito bem-vindo a este ambiente da Soblec, neste nosso dia 25 de maio de 2016. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Dr. Orestes, parabéns pela aula. Muito interessante essa novidade. Acho que vai mudar bastante o rumo, né, da lente de contato, né? Ainda não tive contato com essa lente e vou estar no Congresso Brasileiro de Catarata Refrativa e vou assistir essa aula para aprender mais. Agradeço também a Soblec pelo convite e parabenizo pela essa iniciativa, né, dessas várias sessões que tem, né, que acho que consegue unir todo o Brasil e distribuir o conhecimento, né, de uma forma prática e moderna, né. Então, eu fui convidado para falar sobre a Rose K2 XL, né, vou falar do guia de adaptação e casos, e um caso. Vou compartilhar a tela, né, vamos aqui. Me falem se... Opa, dá para ver o slide agora? Ainda nós estamos vendo apenas o slide, mas do lado estão as miniaturas. Quando você colocar para compartilhar, a primeira opção, tela cheia. Então você pode pedir para compartilhar, a primeira opção, tela cheia. Ah, tá. Agora acho que... Agora acho que sim. Excelente, Rodrigo. Uma excelente apresentação para você e com muita alegria temos o privilégio de lhe ouvir também. Obrigado. Não tenho nenhum conflito de interesses com o fabricante, a Medifacus. Essa classificação que o Dr. Estes já comentou, que é a classificação das lentes esclerais e semiesclerais. Então, na verdade, a Rose K XL, né, que é um novo filho da família da Rose K2, ela, na verdade, é considerada uma lente semiescleral ou corneoescleral, porque estaria nesse aqui, nessa classificação aqui, pelo diâmetro seria de 12,5 a 15, mas como o Dr. Estes comentou, o que a gente pensa mais é no suporte, né? Então, qual lente que teria um reservatório, então ela já passaria a ser dessas lentes que tem um reservatório. O diâmetro padrão, que é o que vem na caixa de prova, é 14,6 milímetros. E pode estar disponível nos diâmetros para serem pedidas de 13,6 a 16 milímetros. A curva base da caixa de prova vai de 6 a 8 milímetros.
e também é possível pedir de 5.6 a 8.4. A colocação é semelhante à esclera, que é a lente escleral que a Medifacus também comercializa. Então, se indica a ventosa própria para lente escleral, deve-se colocar a solução salina, né, o soro fisiológico a 0,9%, e a gente recomenda, sempre lembrar, né, recomenda ao paciente para comprar flaconetes do soro, evitar comprar e ficar com soro fisiológico tubo maior, para evitar um risco de contaminação. A colocação também é semelhante, se apoia ou com a ventosa ou com a base dos primeiro, segundo, terceiro dedos da mão para fazer como se fosse um tripé. Pede-se para o paciente, às vezes, deixar o rosto mais na horizontal e expor bem as pálpebras, que é onde às vezes esbarra e às vezes o líquido cai e tem a dificuldade. Mas ela é um pouco menor do que a escleral, então é um pouco mais fácil a colocação também. As indicações principais seriam geralmente que a gente pensa para uso de lente rígida, né, que seria para ceratocone, degeneração marginal pelúcida, para casos de pós-transplante de córnea, de pós-implante de anel intraestromal, após ectasia, após cirurgia refrativa, e também hoje que a gente fala muito na indicação para paciente que tem olho seco, até de Steven Johnson, que o fato da lente escleral, ela faz uma câmera úmida e daí dá um conforto maior para esses pacientes. O fabricante também cita como indicações secundárias a intolerância à lente de contato corneana e uma alternativa à adaptação de piggyback, ou que também a gente chama de acavaleiro. O guia de adaptação é até simples, ele fala para escolher a primeira lente de teste, seria o primeiro passo. Se for ceratocone, existe esse gráfico que vem com a caixa de prova, você pode pegar no manual na internet. Então, que aqui na vertical indicaria já a curva base que você escolheria em milímetros, e na horizontal o K médio que a gente vai ver pela ceratometria. Esse aqui é um exemplo do Pentacam da tomografia de córnea, que ele dá a ceratometria tanto em valores de dioptria, tanto o mais curvo e o mais plano, e o K médio, mas também dá esses mesmos valores em milímetros, então às vezes facilita. Então, nesse exemplo aqui que eu peguei, o raio médio, né, o K médio em raio em milímetros seria 7.1, a gente vai aqui, cruza onde tem a linha do gráfico, e acha que a primeira lente do teste seria 7.2. Se for caso de degeneração marginal pelúcida ou ceratoglobo, indica-se que escolha uma lente 0.6 mais apertada que o K médio, e se for pós-transplante ou pós-cirurgia de LASIK, indica-se que seja 0.7 mais apertada que o K médio. Então, esse seria o passo para escolher a primeira lente de teste, que é para escolher a curva base. Então, a gente coloca com o reservatório com a solução salina e uma gota de fluoresceína e coloca no paciente e vai observar na lâmpada de fenda. Então, a gente vai observar o padrão de fluoresceína. O ideal é você ver com a fluoresceína numa amplitude grande para ver as áreas que tem toque ou tem acúmulo dessa fluoresceína. Também é ideal fazer uma varredura com a fenda. No vídeo do caso clínico que eu vou mostrar mais para frente, eu vou mostrar, você passa a fenda para ver em todas as áreas se há algum toque. Antigamente, no início que a gente fazia a adaptação da lente escleral, da esclera, a gente recomendava-se observar mais o centro, mas hoje a gente vê que às vezes o centro pode estar livre, mas devido à irregularidade da córnea, a gente vê alguns casos que toca mais na periferia, mais nasal, mais temporal. Então é importante essa varredura, a gente consegue perceber essa diferença. E de acordo com esse padrão de fluorescência que a gente vai ver, a gente vai alterar a curva base até que haja um leve toque central, então apertando ou aplanando a curva base. Diferente da lente escleral, né, que a gente tem que pensar na curva base e no SAG, que é a altura sagital, a gente não tem esse ajuste para a gente pensar na caixa de prova. Então, eu acho que facilita um pouco os testes. Então,
que o SAG já está indiretamente calculado nesses ajustes. E depois que você conseguiu essa lente com leve toque central ou sem o toque, né? A gente deixaria o paciente 20 minutos para a gente ver como a lente se acomoda, porque às vezes a gente avalia, o padrão de fluoresceína está muito bom, só que depois esse paciente, como vai acomodando, que tem uma acomodação do limbo e às vezes da periferia, que a gente vê que a lente afunda um pouco, então diminui a altura sagital e às vezes pode ter um toque nessa córnea. Pois bem, agora o terceiro passo, estando escolhida a lente, vendo a curva base que ficou melhor, a gente vai dar mais atenção à periferia. Então, aqui tem dois exemplos, um com a lente excessiva, elevação excessiva, que a gente tem um acúmulo de flúor mais na periferia, perto do limbo, do início da esclera, e aqui a gente vê um outro exemplo aqui da periferia apertada, que a gente vê bem pouca fluoresceína. O ideal é que tenha um halo de 1 milímetro de fluoresceína. E daí, a partir desses dois casos, a gente vê se está uma borda elevada ou apertada, a gente tem as opções. A caixa de prova vem no padrão 0, que a borda seria neutra, né? Mas a gente pode pedir o +1, +2 seria o elevado, o duplo elevado, e até tem o +3, seria mais elevado ainda, e do mesmo jeito para apertar a periferia. Então a gente teria o -1 reduzido, o -2 duplo reduzido e o -3 ainda mais reduzido. Por último, a gente vai pensar no diâmetro. O diâmetro padrão da caixa de prova é 14,6, porque pela estatística que o fabricante cita, 60% dos casos ficariam bons com esse diâmetro. Mas é possível ajustar. O que a gente tem que ver em relação, lá no padrão de flúor também, o ideal é que tenha a borda fique de 1,3 a 1,5 do limbo, então não ultrapasse muito essa faixa. Então, aí basta calcular sabendo que a lente de prova, sua da caixa de prova, tem 14,6. A Rosica 2XL também ela tem outras opções, seria de toricidade. Então, se você tiver um caso, o paciente tem astigmatismo residual, que você vê na sobrerrefração que ainda tem esse astigmatismo, você pode pedir a correção pela toricidade anterior. Se for em altos graus de astigmatismo, que a lente também não corrige sozinha, e mesmo com a toricidade anterior, você pode também pedir toricidade posterior. E também há outras opções de periferia, que seria a periferia tórica, um meridiano mais apertado. Quando você vê na fluoresceína um padrão mais tórico, que a gente chama, por exemplo, você vê um acúmulo maior no meridiano vertical e um acúmulo menor no meridiano horizontal. Então você pode pedir, ao colocar a lente no paciente, ele acomodar, essa lente vai se acomodar se ajustando a essa topografia, essa diferença. A gente pode ter, como já tinha as outras Rosical, o ACT, que era a tecnologia de córnea assimétrica, que você tem a borda elevada localizada em 1 ou 2 quadrantes. Isso é bom quando o paciente tem uma pinguécula, alguma lesão de conjuntiva, que a lente escleral ou a semiescleral, ela vai comprimir essa região. Então, você pedindo com esse quadrante modificado, ela alivia a tensão na área e fica mais confortável. De modo contrário, também você tem agora a tecnologia de córnea assimétrica reversa, ou seja, com esse 1 ou 2 quadrantes, com a borda mais apertada também. Quando você vê que tem uma região da periferia da lente que fica boa, mas o outro lado ainda fica acumulando mais fluoresceína. Vou mostrar um caso agora que a gente fez a adaptação após o implante de anel intraestromal. Era um paciente masculino, 25 anos, tinha o diagnóstico de ceratocone há 3 anos, estava com o diagnóstico de alergia ocular em tratamento, com colírio antialérgico, uma vez à noite por dia. Foi feito o implante de anel 340 no olho direito há 3 meses. Não tinha alterações do exame da minha biomicroscopia, uma pressão intraocular normal,
e fundo de olho sem alteração. E ele tinha, antes de implantar o anel, ele dizia que era intolerante à lente de contato. Eu consegui ter acesso aqui aos padrões, a refração dele antes do anel. Ele tinha essa topografia, um ceratocone central, com uma ceratometria aqui de 61 máximo. Ele tinha, sem correção, era 20/320, com uma refração de -6 com -4 chegava a 20/160. Um teste de lente mais para ver o potencial chegava a 20/32. Foi feito esse anel S5-340, o Carol Ring da Medifacus. Aqui a gente já tem o diferencial, né? Aqui à esquerda, como ficou a córnea após o anel. Então a gente vê que houve uma área da redução do ceratocone. A visão sem correção teve uma pequena melhora. Do buraco estenopeico também uma pequena melhora. A refração, uma redução tanto da miopia quanto do astigmatismo. E a visão corrigida melhorou bastante, de 20/160 para 20/40. Aqui no mapa de frente a gente consegue ver de 7 a 8 dioptrias de aplanamento da região central e da zona óptica. Então teve a gente considerou um bom efeito do anel. Mas a gente queria tentar melhorar mais a visão desse paciente. Então a gente propôs para ele fazer um teste com a lente rígida, né? E a gente aquela ceratometria que eu mostrei na guia de adaptação era, na verdade, a dele, né? Aqui as fotos do anel, que estava bem centralizado, não tinha nenhum afinamento, estava bem posicionado. Então, o raio médio dele era 7.1. Então, pelo gráfico, depois a gente mais pra frente vai ver a Roscar XL, a gente começaria com 7.2. A gente tentou pelo padrão lá, um caso que a gente fez na Unifesp, a gente tem um padrão sempre para a didática dos residentes, dos estagiários, e também por questões econômicas, a gente sempre tentar a lente mais simples para a lente mais complexa. Que às vezes, apesar de ser um pós-anel, geralmente é um caso mais difícil, a gente às vezes tem algumas surpresas, boas surpresas. Então a gente começou com uma lente da solótica esférica, curva base 47/25, e a gente vê que ela é de centro inferior e acumula bastante aqui na região interna do anel. E sempre tem um pouco de toque no anel. O ruim de paciente com um anel que tem uma lente que faça muito atrito, faça muito contato, ele desenvolver muita ceratite punctata e tem uma reação inflamatória que leve à necrose desse estroma subjacente, né, e leve à extrusão do anel. Então a gente sempre tenta livrar o toque do anel. Esses vídeos que eu estou mostrando é das melhores lentes, dos tipos de lente que a gente achou melhor, né, que conseguiu o melhor padrão de adaptação. Então a gente vai vendo cada tipo. Esse aqui é uma lente asférica, é a HR da Medifacus, uma curva base 46,5. A gente vê que não acumula tá mais curva que o centro, né, que acumula a bolha de ar persistente, e ainda dá para ver o toque bem grande no anel. Então a gente resolveu, foi a melhor lente que a gente conseguiu dessa, a gente tentou mudar o desenho novamente. Devido a que ele acumula até de ar no centro, a gente pensou numa lente curva reversa e testou a Best Fit X da Solótica, que é uma lente curva reversa tórica. Então no centro lá tinha 42,5 por 45,5 e na média periferia uma curvatura de 47. Então a gente vê que foi melhorando o padrão, mas a gente ainda melhorou o padrão central, mas na região do anel ainda toca, tem uma periferia razoável, e a gente continuou daí que a gente chegou para testar a Roscar XL. A gente chegou na hora até pegar uma mais curva que estava no guia de adaptação pela regra do ceratocone, porque a gente queria ver mais como se fosse adaptar no camédio. A gente viu que consegue um bom acúmulo de fluoresceína, né, no interior, não tem nenhum toque no anel, mas a gente vê aqui nasal um toque. E dependendo se o paciente olha mais para o lado, às vezes até some um pouco, mas olhando de frente, é uma região que tem toque. Então a gente tentou aplanar um pouco para ver se redistribuía
essa tensão e tinha um padrão melhor. Então a gente pulou para uma Rosicá XL com a curva base 7.2. A gente viu que era semelhante um pouco, mas a gente acabou, depois de deixar mais uns 20 minutos, a gente viu que essa área, nessa curvatura de 7.2, era maior. Aqui eu vou até mostrar a fenda que eu citei, né, no início, com a luz branca mesmo, você fazer um escaneamento com a lâmpada de fenda para tentar ver os detalhes, né, principalmente nesse caso de anel, para a gente ver se tem alguma porção que a gente não está vendo que está tendo toque, e nas periferias, né, nasal e temporal, se tem alguma região de toque, quanto esse toque para a gente raciocinar para fazer o ajuste na curva base. E essa aqui a gente acabou voltando para a curvatura 7.1, a curva base, que a gente achou que a região de toque ficou menor e ficou tolerável porque o mais importante nesse caso seria livrar mais o toque do anel. A gente fez uma sobre-refração de mais 2,35, chegou a 20,25. Aqui nesse caso que eu estava falando da periferia, essa aqui está mais apertada, que a gente vê que não tem aquele acúmulo da flúor. Então, se a gente não chegou a pedir essa lente, mas a gente pediria com uma borda mais elevada e também um diâmetro maior. Bom, obrigado pela atenção de todos. Aproveito para convidar para o nosso evento que vai ser realizado aqui em São Paulo, 18 e 19 de junho, chamado Super Lentes, que a gente quis dar esse nome para prestigiar a lente de contato, que a gente dá mais importância para a lente de contato, que é um instrumento tão bom para melhorar a visão dos pacientes, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A gente agradece novamente o apoio da Soblec no evento, também temos o apoio do CBO e da SBO, dos patrocinadores, né? E acredito que vai ser um evento muito legal, e é a tônica, junto com a tônica da Soblec, né? Que é divulgar mais o conhecimento sobre lente de contato, que mais médicos oftalmologistas tenham esse conhecimento, apliquem, e a gente defenda a lente de contato como ato médico. Muito obrigado. Agradecemos ao Rodrigo. Vou colocar aqui que o Rodrigo está com retorno. E eu gostaria de fazer aqui um registro. Valéria Homem, do Rio de Janeiro. Temos Cristina Vargens, de São Félix, na Bahia. E também Beth Guimarães, de São Paulo, que manifestaram interesse nesta apresentação. Reinaldo, convido você para suas considerações. Nós temos 6 minutos aqui para interação, depois dessa brilhante e interessantíssima palestra que Rodrigo trouxe aqui para nós. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu queria... Estão me ouvindo? O som está ok? Tá. Primeiro, parabenizar os nossos 2 palestrantes, Orestes e Rodrigo Santos, pela didática, né? Apresentações muito claras, muito objetivas, muito úteis. E eu acho que isso que já foi até mencionado também pelos colegas, essa grande mudança na questão da adaptação da lente como um tratamento médico, como algo que não é banalizado. A lente de contato, a contatologia, ela está saindo de um lugar, ou saiu, graças a esse esforço da Soblec, de passar a considerar o tratamento com as lentes de contato, tratamento médico, um ato médico, evitar essa banalização que a gente vinha tendo com as lentes de contato, à medida que foram desenvolvendo novas lentes, né, e lentes com indicações muito específicas, e isso traz, assim, realmente um reconhecimento até de todos em relação à contatologia como uma área que deve ser estudada e os colegas devem ter dedicação muito grande a ela. Isso vai trazendo também, novamente, aquela referência para esses especialistas que estão cada vez mais
indo com essas novas tecnologias, com essas novas lentes especiais para casos complexos, e muitas vezes nós não tínhamos muita solução. Lembrar que, quando a gente fala que hoje se opera pouco, está sobrando córnea, que está fazendo menos transplantes, eu acho que se deve muito não ao número de transplantes, mas às alternativas que a gente tem, e entre elas, principalmente, essas lentes de contato especiais, tiraram muitos pacientes da lista de transplante e estão muito felizes, né? Pacientes que antes, a gente se lembra, né? Eu cheguei a fazer muito RK, então a gente lembra desses pacientes quando voltavam 10, 20 anos depois, que tragédia, que dificuldade que era a gente reabilitar esses pacientes. E hoje com essas lentes esclerais, a gente realmente mudou muito a vida desses pacientes. Tem muitos pacientes que hoje, realmente, quando eles vão colocar fazer lente escleral, eles pedem 2 pares, porque realmente não saberiam mais voltar a viver sem essas lentes. Então, esses novos desdobramentos dessas lentes de grandes diâmetros, né, como essas lentes XC, a XM Comfort, como essas lentes também, a Rosicá XL, isso aí são ferramentas que a gente hoje tem que abriram uma perspectiva enorme para a contatologia e, felizmente, hoje, cada vez mais volta para o médico essa responsabilidade. E uma coisa que eu queria só para completar, eu tinha uma certa preocupação em relação às lentes esclerais, pela essa pouca turnover de lágrima, por essa dificuldade, talvez até metabólica, e que talvez a gente consiga uma saúde ocular, uma saúde corneana melhor com essas lentes que não permitem esse acúmulo tão fixo, né? Então, quer dizer, a gente tem agora, estou começando também a ter experiência com essas lentes e realmente a expectativa é muito favorável e parabéns mais uma vez à Soblec por essa iniciativa de levar a tantos colegas esses conhecimentos aí que vão realmente abrir espaço para a nossa prática diária. Muito obrigado. Muito obrigado. Diretamente de Belo Horizonte. E eu quero registrar aqui mais 2 participações do Gilvan Carneiro, da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e também o Bruno Miolo, que muito nos ajuda com a Oftalmologia Brasil para divulgar. Rodrigo, passo a palavra a você e depois ao Fernando, por favor. Fernando, eu estou precisando falar um pouquinho para o Rodrigo. Pode falar, por favor. Certo? Tá bom. Rodrigo, Sim. Parabéns, viu? Hoje eu sou macaco de auditório dessa lente, viu? Eu acho que essa lente abriu a grande perspectiva da adaptação de lente de contato em córneas irregulares no nosso consultório e gostaria que você observasse uma coisa importante quando você definisse a lente do paciente. Você colocando um pouco de fluoresceína na esclera superior, você vê a fluoresceína entrando na periférica e debaixo da lente, mostrando que é a inovação daquela lágrima debaixo da lente. E isso me empolga, né? E com uma vantagem, você olhando a lâmpada de fenda, ela tem que ter um pequeno movimento como uma lente gelatinosa, certo? Então essa lente traz realmente essa perspectiva de adaptação e que hoje eu estou empolgado com essa lente, porque essa lente foi lançada pelo Paul Rose no meu curso, né, em outubro, e ela realmente abriu uma perspectiva muito importante dentro da minha clínica no dia a dia, certo? Então, parabéns pela sua palestra, né? Eu precisava de saber de você uma coisa e vou perguntar ao vivo. É porque o Luiz me chamou para que eu pudesse estar presente na sessão das super lentes, e eu só posso estar aí dia 19. Se for interessante a minha presença aí, eu vou estar dia 19 aí com vocês. E dia 18 eu tenho um compromisso com o Rui Marinho que eu não posso faltar com ele, tá bem? Então eu estou às suas ordens, se você quiser que eu vá aí no dia 19, eu estarei presente aí com muito prazer para mim, tá bom, Rodrigo? Um abraço e parabéns pela sua palestra. Obrigado. Dr. Kleber, a gente espera o seu dia 19, então. E pena que não vai poder estar no dia 18, mas dia 19 vai ser um prazer. Então tá. Me manda o tema, viu? Tá, vou mandar por e-mail lá. Obrigado. Obrigado, então. Excelente. Então ouvimos Rodrigo Santos, falando diretamente do estado de São Paulo. Rodrigo nos falou sobre Rosicá 2XL, guia de adaptação e caso clínico. E nesses 2 minutinhos finais, eu gostaria de
Além do agradecimento ao Dr. Ed Miraglia Júnior, que nos trouxe a nova lente Optimo XC, a sua consideração final, e depois para o Rodrigo Santos. Oretes, por favor. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pela participação, parabenizar o Rodrigo pela apresentação dele, muito clara, e gostaria de enfatizar 3 pontos. Primeiro, que o manuseio da lente XL, para todos os colegas que ficaram um pouco traumatizados com o manuseio da esclera, o manuseio da XL é muito, muito fácil, simples. Eu não tive até hoje nenhuma dificuldade para que os pacientes tenham tido dificuldade. Segundo ponto, a circulação de lágrima nessa lente é muito significativa e o Dr. Paul Rose publicou apresentou um trabalho em 2013 no Congresso de Lentes Especiais em Las Vegas, mostrando que a oxigenação da lente XL ela é 81% superior à oxigenação da melhor das lentes gás permeáveis, porque ela tem a circulação lacrimal clara e bem definida. Esse trabalho eu sugiro a todos que leiam, porque é muito esclarecedor sobre oxigenação em lentes de grande diâmetro. Mais uma vez, parabéns, Rodrigo, parabéns a todos, muito obrigado, Fernando, e parabéns a você e a Adriana pela técnica exemplar que vocês têm desenvolvido aí para esses encontros da Soblec. Muito obrigado. Ouvimos o Dr. Ed Miraglia Júnior, de Belo Horizonte. Rodrigo, suas considerações finais? Então, eu agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade. Aprendi muito com os senhores, eu acredito que vou continuar aprendendo. O doutor Kleber falou que é macaco de auditório, mas acho que é o contrário. A gente sempre é macaco auditório com vocês. E, infelizmente, não vou poder ficar para a aula do Dr. Dácio, que eu vou ter uma viagem agora, mas desejo uma boa aula para